Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e saber um pouco mais do mundo do condomínio. No programa de hoje falaremos de locações em condomínios. Então, esse é um problema que tem acarretado algumas preocupações dentro do condomínio em função de uma pessoa nova que entra ali, é uma pessoa que está a título provisório. Então, vamos falar quais são as circunstâncias. Vamos começar dizendo o que essa pessoa deve fazer. Então, o condomínio tem o seu funcionamento normal e essa pessoa, antes de entrar no prédio, a portaria ela vai exigir o quê? Uma autorização do proprietário. Então, é importante que o proprietário passe por escrito uma autorização, ou o proprietário ou a administradora do condomínio. É importante que sejam alterados os cadastros do condomínio também. Então, aquela pessoa que vai se adentrar, um corpo novo, uma pessoa que não faz parte daquela coletividade, ela precisa se adequar. E o condomínio, o que ele tem que exigir? Ele tem que exigir, a primeira situação é a confirmação. Quem é você? O que você está fazendo num condomínio que já funciona? Então, você locou o imóvel. Então, a partir do momento que você loca o imóvel, o proprietário perde dos requisitos da propriedade, que é a posse, ele transfere a posse. Ele ainda é proprietário, ele pode dispor desse bem, ele pode vender esse bem durante a locação, logicamente respeitado, por exemplo, a cláusula de vigência, mas ele transfere a posse. Então a primeira coisa que tem que ser dita é que o proprietário ele não pode mais usar a área comum, usar, por exemplo, a garagem ou usar o parquinho com seu filho ou a piscina. Por quê? Porque ele transferiu a posse daquele bem. Então ele não tem a posse, ele continua com a propriedade e não tem a posse. E para que ele mostre que ele transferiu a posse, ele normalmente contrata uma administradora ou faz isso de forma pessoal, sem a interferência de um administrador ou de um advogado, mas ele precisa mostrar para o prédio que foi feita a locação. Então ele precisa entregar um documento e muitas vezes o condomínio exige a cópia da primeira página do contrato para provar que aquela pessoa ali está a título de locação. Mas, doutor, e se eu emprestar o imóvel? Eu não vou ter um contrato. Tudo bem, você coloca que você emprestou o imóvel e autoriza, mas é importante que o condomínio também se preserve, porque tenho alguns casos para relatar para vocês de prédios, já fui contratado algumas vezes para tentar resolver situações onde as pessoas inicialmente pareciam locatários, mas eram invasores. Ou, no caso, por exemplo, de uma infração ao regimento, a gente não consegue notificar aquele inquilino, nem interagir. Às vezes a gente não sabe nem quem é aquele inquilino. Por quê? Porque quando ele adentrou no condomínio, ele não preencheu nenhum tipo de cadastro, não tem nenhuma confirmação, e às vezes o proprietário não foi cauteloso e deixou ele se mudar de uma forma provisória. A relação com o proprietário, se o proprietário fez uma aferição de idoneidade, se o proprietário foi criterioso ou não foi, não cabe ao condomínio. Ao condomínio cabe ter os dados daquela pessoa e saber quem está se adentrando, quantas pessoas, qual o carro que vai poder estacionar na garagem. É imperioso, é importante que a administradora ou o condomínio forneçam para esse inquilino a convenção do condomínio e o regimento interno, porque esses instrumentos precisam ser seguidos e o inquilino precisa respeitar. Daí você pode estar me perguntando, doutor, e se o inquilino fizer uma infração ao regimento interno? Então, a justiça tem entendido que esse inquilino ele responde também solidariamente com o proprietário. A unidade é do proprietário, então o proprietário é que responde. Então, se o inquilino fizer algo errado, o proprietário responde, mas o inquilino também pode responder. Por exemplo, o inquilino foi lá, utilizou o salão de festas de forma irregular, ou passeou com o cachorro sem estar na guia. Então, a multa vai ser dada para aquela unidade no nome daquele inquilino. Se o inquilino não pagar, o proprietário fica responsável. O inquilino foi lá e desocupou aquele imóvel. O que acontece? O proprietário vai arcar com a multa porque a dívida é inerente à unidade, mas ele terá o direito de ir atrás daquele inquilino. Por exemplo, entrar com uma execução, é o direito de regresso, ir atrás daquele inquilino. Vamos passar uma outra situação. Nós temos inquilinos que passam a ser condôminos antissociais. Na verdade, ele não é condômino, passam a ter um comportamento antissocial. Então, o que deve ser feito?
o condomínio precisa acionar quem? Precisa acionar o proprietário e explicar, porque o proprietário, nessa situação, tem mais poderes do que o condomínio. Por quê? Porque o proprietário ele pode rescindir aquele contrato de locação, porque a maioria dos contratos, para não falar todos os contratos, tem o quê? Tem uma cláusula de infração contratual por descumprimento de regras inerentes ao funcionamento daquele condomínio. Então, se o inquilino está causando perturbação, o prédio notifica, aplica multas, mas é importante que o proprietário também seja notificado e receba isso em cópia, existe uma interação, por quê? Porque esse proprietário pode encerrar essa locação por infração contratual. Ah, e se o inquilino não sair? Se o inquilino não sair, infelizmente o proprietário pode entrar com despejo, uma rescisão por descumprimento contratual. Lembrando que esse inquilino, ele não tem uma relação direta com esse prédio. Então vamos supor que ele queira, existe uma situação no prédio onde ele queira se manifestar. Logicamente que ele pode usar o livro lá na portaria, ele pode falar com o síndico, mas ele não representa aquela unidade. Se ele quiser algo diretamente com o condomínio, ele vai precisar de uma procuração, de um mandato do proprietário da unidade. Por exemplo, ele pode participar da assembleia? Não, ele não pode. Fica claro, a lei do inquilinato de 91 instituía que o inquilino poderia participar das questões ordinárias. Porém, o novo Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, deixou claro que a assembleia é local exclusivo de condôminos ou de assemelhados. Quem é o condômino é o proprietário. Quem é o assemelhado é aquele que tem o título de propriedade, ele é proprietário, mas não tem um instrumento perfeito. Por exemplo, ele tem um compromisso de compra e venda que ainda não foi registrado. Ele é proprietário, mas ainda não está na matrícula. Então, o condômino é o proprietário ou alguém que se equipare a isso, que tenha um título de propriedade. O inquilino, se ele quiser demandar na justiça contra o condomínio, caso seja uma relação de condomínios, ele não vai conseguir. Ele vai ser parte ilegítima e a justiça vai assim considerar e essa ação não vai prosperar. Se ele quiser participar numa assembleia de condomínios, por mais que ele colabore com as despesas ordinárias, ele não pode. Ele precisa de uma procuração. Ah, doutor, ele pode estar lá como ouvinte? Não, em tese não pode. Alguns condomínios toleram que o inquilino fique ali, mas não é o que eu aconselho. Então o inquilino ele paga somente o que é ordinário. O que é ordinário? Ordinário é o de custeio, é aquilo para fazer frente ao dia a dia. E quem paga o extraordinário? O extraordinário, quem paga o extraordinário é o proprietário, é o dono, embelezamento, a compra de equipamentos, algo que vai embelezar o prédio e agregar apenas para o dono. Apesar do inquilino poder utilizar, ter um benefício na utilização, ele está agregando o patrimônio daquele que é o dono da propriedade. Então, quando administrador ou quando o proprietário for realizar o repasse, emitir o boleto para o pagamento, ele deve emitir apenas a cota ordinária. E o rateio extra? O rateio extra depende. Se for um rateio extra, por exemplo, para rescisão de um funcionário no período que o inquilino estava ali, o inquilino colabora. E se for um período anterior, daí é do proprietário esse rateio extra. E se for um rateio extra para obras, então esse rateio extra para obras é do proprietário. E o fundo de reserva, referente a esse fundo de reserva, é do proprietário, não do inquilino. Então, esse fundo de reserva é arrecadado, é colocado numa conta especial e vai ser utilizado somente quando necessário, quando a Assembleia deliberar dessa forma, tá? Uma última situação para você que está aí nos assistindo. Não existe relação de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor entre o inquilino e o proprietário, nem entre o inquilino e o condomínio. O condomínio não é uma pessoa que tem personalidade jurídica, não existe relação de consumo. Existe relação de consumo entre o inquilino e a administradora do condomínio e existe relação de consumo entre o condomínio e os prestadores de serviço que ela estiver tratando, mas o inquilino não está atrelado ao Código de Defesa do Consumidor e nem ao condomínio nessa relação, não existe uma relação de consumo. Agora vamos escutar a entrevista da Bianca Scatolini, que vai falar para a gente um pouco mais do funcionamento de locações. Ela que é gerente de locações numa imobiliária aqui em São Paulo. Vamos ver.
principais pontos para a gente estabelecer numa locação, no contrato de locação, seria o valor do aluguel, o prazo, a forma que esse valor será acertado, ajustado, se será pago através de um boleto, ou será pago através direto na conta do proprietário. A questão do seguro incêndio, que é uma preocupação muito importante, que tem que estar sim no contrato de locação. Uma vistoria inicial ao imóvel, onde seja detalhado e constatado todas as informações que estão naquele imóvel, para futuramente na entrega de chaves, o proprietário poder ter respaldo para cobrar o que dele de direito, tá bom? Então esses são os pontos mais importantes, ter a qualificação do proprietário, do locatário direitinho, o endereço do imóvel, se possui vaga de garagem, qual o nome do condomínio, se for uma locação residencial, informar para a moradia de quem será esse imóvel, e se for comercial, qual é a sua função, né? Se será um imóvel comercial para uma loja, para um restaurante, deixar isso sempre bem especificado no contrato. Os principais deveres do locador quais são? Entregar o imóvel em bom estado de uso e conservação. O imóvel ele tem que estar apto para uma moradia, tá? Então eu acredito que esse seja o dever mais importante para você poder dar entrada para uma locação. O locatário tem sim obrigações perante a condomínio, ele tem que ter conhecimento com a convenção condominial. O que seria a convenção condominial? Seria o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro da estrutura do condomínio. Então, a partir do momento que o locatário assume essa obrigação, né, que ele assina um contrato de locação, ele está se responsabilizando por toda a estrutura do condomínio nessa questão de o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. A locação de áreas comuns, ela é feita diretamente pela administradora do condomínio, tá? Ela não adentra e não interfere na administração e no contrato de locação. Tá? Então ele tem que ir diretamente na administradora do condomínio, apresentar, talvez, tem algumas que solicitam o contrato de locação informando que ele é o locatário e que ele gostaria de estar fazendo a locação de uma churrasqueira, o uso da piscina ou o uso do salão de festa, para ele poder estar usufruindo 100% das benfeitorias que o condomínio apresenta. A parte que eu acho mais importante e que eu vejo muitas vezes os proprietários desorientados nessa questão é a questão do seguro incêndio na contratação. Por quê? A lei do inquilinato, ela prevê que o seguro incêndio ele é uma de responsabilidade do proprietário, salvo expressão que esteja no contrato de locação. Então, o que acontece? Se o locatário está usufruindo do imóvel, a responsabilidade dele de qualquer problema que tiver no imóvel acaba atingindo ele e não o proprietário. Então, não tem um porquê o proprietário pagar esse seguro. Então, é sempre muito importante deixar claro no contrato essa informação. A contratação do seguro incêndio, né, contra raio, explosão e fumaça, 6 vezes perda de aluguel também, porque se o imóvel tiver que ficar parado, e o beneficiário disso ser o proprietário. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. A questão da vistoria também é muito importante para quando tiver uma finalização, uma entrega de chaves do contrato, o locador possa verificar o seu imóvel se foi entregue nas mesmas condições que foi recebido e que ele possa fazer futuramente qualquer tipo de cobrança. Espero que você tenha gostado da entrevista da Bianca. Estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço a tua audiência e até o próximo programa.